No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, Jesus disse assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. O que Jesus quis revelar nesse texto? Quais são as verdades incutidas aqui? A primeira que eu quero destacar aqui é que quando ele diz que apertado é o caminho, ele estava falando de uma renúncia pessoal. Porque havia desde aquela época as estradas mais largas que conduziam até Roma, até o Império Romano, até a sede. Eram estradas reais, muitas das vezes calçadas, com iluminação, havia até segurança, eram estradas mais largas. Porém, havia também os caminhos estreitos pelas montanhas, cruzando lugares difíceis, muitas das vezes palmilhados por peregrinos e forasteiros. Jesus, quando diz que o caminho é estreito, que conduz à salvação, ele estava dizendo que o caminho é um caminho de renúncia, porque o caminho largo era um caminho mais atrativo, era um caminho mais fácil, era um caminho mais veloz, era um caminho mais amplo, era um caminho onde havia mais liberdade, amplitude, quanto que no caminho estreito era cerceada essa liberdade. Muitas das vezes iam de um atrás do outro, por isso a Bíblia diz que poucos são os que encontram, porque a maioria vai pelo largo, o caminho da facilidade, da amplitude da liberdade. Mas o caminho estreito fala justamente dessa renúncia, em que é demarcado, é diminuído essa liberdade, é estreitado as possibilidades e a liberdade. Isso faz coro com os 10 mandamentos. Dos 10, 8 é uma negativa à nossa natureza pecaminosa: não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho. Então, quando Jesus se refere a caminho estreito que conduz à salvação, certamente ele estava falando de uma renúncia pessoal, em que você deixa o caminho da maioria, o caminho da facilidade, o caminho da liberdade, em que você agora escolhe, entra por um caminho estreito de uma renúncia pessoal. Isso também faz menção à palavra de Jesus quando ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Na verdade, não é uma perda, é um grande investimento quando você decide entrar pelo caminho estreito. Também aprendo com esse texto que, na verdade, não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus ele diz que só existem 2 caminhos: o largo, que conduz à perdição, e o estreito, que conduz à salvação. Jesus estava dizendo que não tão importante é a estrada na qual percorremos, mas o mais importante é o destino final. Então ele está dizendo aqui que existem 2 destinos diferentes: a salvação e a perdição. Muitas das vezes nos preocupamos muito com a estrada, com o nosso conforto, mas mais importante do que isto, mais importante do que a estrada da vida é o nosso destino final. Jesus disse aqui: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e a maioria, muitos são os que entram por ela. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que você é quem faz a escolha. Jesus não força ninguém. Você jamais será forçado pela igreja, jamais será forçado pelos seus amigos, jamais será forçado pelos seus parentes, jamais será forçado por Jesus, porque ele disse, ele aconselha, ele mostra os 2 caminhos, mas ele aconselha: entrai pela porta estreita. É você quem faz a escolha. Eu estou gravando esse vídeo para que você não siga a maioria, porque às vezes parece que a maioria está certa, mas nem sempre está. A maioria gritava: crucifica-o, crucifica-o. Envolvido pela turba, as pessoas inocentes eram embailadas naquele coro
demoníaco que gritava: crucifica. E Pilatos, não vendo nele culpa alguma, diz a Bíblia que ele também seguiu a maioria, não seguindo o seu coração e o teu espírito. Ele disse: então lavo minhas mãos, dando coro àquela maioria. Eu peço para que você siga, e também faço aqui das palavras de Jesus também as minhas palavras, dizendo: entrai pela porta estreita, escolhei a porta estreita, não siga a maioria, porque é um caminho de salvação, é um caminho de paz. Quero dizer que é um caminho estreito, é um caminho de renúncia, mas é um caminho que você abre mão de uma parte para ganhar outra. É um caminho glorioso que te levará a um destino final tremendo na presença de Deus. Escolha esse caminho e tenha um destino abençoado para a sua vida.